Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos início ao segundo bimestre e trabalharemos mundo antigo, certo? De início, pessoal, iremos trabalhar sobre os povos da Mesopotâmia, né? Então, gente, a Mesopotâmia é uma palavra que tem origem grega e significa terra entre rios. E esse local recebeu esse nome devido, né, à sua localização, pois estava entre os rios Tigre e Eufrates, né? Então, atualmente, a maior parte dessa região corresponde ao atual Iraque, né, uma região que fica ali no Oriente Médio, tá bom? Então, os povos que habitavam essa região foram principalmente os sumérios, os assírios e os babilônicos. Então, foi nessa região que os primeiros centros urbanos começaram a aparecer, justamente, né, quando os primeiros grupos humanos começaram a se organizar, né, de forma sedentária, né, de forma fixa, tá bom? Então, gente, nessa região aí, a principal atividade econômica foi a agricultura, né? Além disso, esses povos também desenvolveram a domesticação de animais como ovelhas, cabras e porcos, e toda a mercadoria que sobrava, né, todo o excedente, era praticamente comercializado com outros povos, né, ali nos rios Tigre e Eufrates, né, pois esses rios eles estabeleceram uma comunicação de troca de mercadorias, bem como uma comunicação cultural entre esses povos aí da Mesopotâmia. Lembrando, gente, que a Mesopotâmia era uma região formada por várias cidades-estados, né, por várias províncias independentes. Então, cada cidade-estado ela tinha as suas próprias leis. Então, pessoal, a única coisa que esses povos tinham em comum foi basicamente a cultura, né, seus costumes, valores e a forma como eles se relacionavam, certo? Então, dando continuidade, podemos dizer que a Mesopotâmia ela era uma sociedade hierarquizada, ou seja, dividida conforme os grupos sociais que ali existiam. Era governada por um rei, cada cidade-estado tinha um rei. O rei ele era considerado um deus, por isso que o nome que dá, né, a esse regime é teocracia, certo? Além disso, pessoal, o rei ele tinha o poder absoluto. Ou seja, ele tinha os poderes militar, político, religioso e econômico em suas mãos, tá bom? Então, entre os povos que habitavam ali essa região, podemos destacar os sumérios, como já falamos anteriormente, pois foram eles que inventaram a escrita. Gente, que vocês viram, né, que a pré-história ela deu início ali quando surgiram os primeiros homens, né, e terminou justamente com o surgimento da escrita. Então, os povos que inventaram a escrita foram justamente os sumérios, né, esses povos aí da Mesopotâmia. Então, eles fundaram várias cidades nessa região. A principal delas foi Ur, né, que foi uma das capitais desse império aí. E o comércio, pessoal, para os sumérios, foi a principal atividade desenvolvida por eles, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo da escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita, né, da humanidade. Alguns historiadores chegam a dizer que a primeira foi a escrita hieroglífica, criada pelos egípcios, mas até aqui não teve uma prova concreta. Então, a escrita cuneiforme, essa aí, né, a escrita de formas, continua sendo a primeira escrita desenvolvida pelos primeiros homens aí na Idade Antiga, tá bom? Então, pessoal, quanto aos assírios, podemos dizer que esses povos ficaram conhecidos pelo seu forte exército militar, pois eles conseguiram conquistar vários impérios, né, como o da Palestina e do Egito, incluindo boa parte do império que já era formado pela Mesopotâmia. Então, gente, os assírios eles não tinham piedade dos povos conquistados, pois além de saquear as cidades, eles também destruíam, né, torturavam e pegavam os prisioneiros de guerra para serem escravizados. Lembrando que a escravidão, desculpa, nessa época aí, ela acontecia por meio da dominação. Então, se eu pertencesse a determinado povo e o meu povo conquistasse outro povo, o que aconteceria? O povo que a gente conquistasse seria escravizado, tá bom?
Então, os principais reis da Mesopotâmia foram Assurbanipal, Hammurabi e Nabucodonosor II. Então, pessoal, Assurbanipal ele foi um rei assírio que conquistou o Egito, como já falamos, né, e mandou construir uma grande biblioteca que ficou na cidade de Nínive, né, que é uma cidade bastante famosa aí nos escritos bíblicos. E como ele era muito assim dedicado à aprendizagem, isso fez com que vários escribas e estudiosos fossem a Nínive para desenvolver artes e ciências, né? Além das grandes inovações arquitetônicas marcadas pelas zigurates, certo? E pelos jardins suspensos da Mesopotâmia. Daqui a pouquinho eu passo para vocês o que eram essas zigurates, tá bom? Então, outro rei bastante famoso foi Hammurabi, né, que foi o principal rei do Império Babilônico, do primeiro Império Babilônico. Então, esses povos aí, pessoal, os babilônicos, eles adotaram o sistema educacional, a escrita, a arte, a literatura e boa parte da religião dos povos vencidos. A única coisa que eles não compartilharam com esses povos foram justamente a língua, né? Que basicamente a língua dos babilônicos era uma língua muito próxima dos sumérios, né? Baseada ali também numa escrita cuneiforme. Então, foi durante o período, né, de Hammurabi, durante esse reinado dele aí, que várias construções foram realizadas, principalmente grandes canais de irrigação. Vocês podem notar aí que esses povos já eram bem desenvolvidos, né? Tinham canais de irrigação, eles construíam também várias barragens para que as cheias não pudessem, né, prejudicar as plantações, certo? Ali as margens do rio, entre outras coisas. Então, pessoal, Hammurabi, além de ter sido, melhor dizer, um importante rei, ele também foi um grande legislador, pois ele desenvolveu um dos códigos mais famosos até a atualidade, né, que foi desenvolvido com base nas leis de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se uma pessoa naquela época cometesse algum crime, ela seria punida da mesma forma, tá bom? Então, Nabucodonosor II foi o rei mais importante do Segundo Império, na Babilônia. Ele ficou famoso por ter construído várias zigurates, né? Que delas foi a Torre de Babel, a mais conhecida também aí nos escritos bíblicos, né? Então, pessoal, as zigurates ele eram praticamente palácios ou templos, né, religiosos. Esses locais também serviam para práticas militares e políticas naquela época, tá bom? Praticamente era a morada do rei, né? A morada ali de um deus, já que o rei ele era considerado um deus naquela época. Então, além disso, ele construiu outras obras fantásticas como os Jardins Suspensos da Babilônia. Esse pessoal foi justamente em seu reinado que Nabucodonosor II, junto ao seu exército, conseguiu destruir a cidade de Jerusalém e deportar os judeus para o cativeiro da Babilônia, tá certo? Eu coloquei para vocês aqui um exemplo de um zigurate, que era um importante templo religioso naquela época e também servia para práticas militares e políticas. Tá bom, pessoal? Aqui tem um exemplo do jardim suspenso da Babilônia, que eram bem sofisticados, né, bem grandes, e cheio de informações, onde tem um palácio, piscina, e lá atrás vocês podem perceber que tem uma torre, né, que seria ali a Torre de Babel. Então, pessoal, para fechar, como era a cultura mesopotâmica? Então, a cultura mesopotâmica ela era uma cultura bastante diversificada, né? Era marcada ali por povos que tinham uma religião politeísta, ou seja, esses povos acreditavam em vários deuses, né? Principalmente pessoal os cananeus, né? Já que eles tinham várias estatuetas de barro ou de madeira. A principal arte foi a arquitetura, como vocês viram aí, os zigurates, né? E também o jardim suspenso da Babilônia. A pintura e a escultura retratavam basicamente temas religiosos e bélicos, né? Como dos assírios, que eles representavam as conquistas militares.
A escrita foi justamente a cuneiforme, como já falamos anteriormente, e esses povos também desenvolveram a geometria, a aritmética, a astronomia, a astrologia e a divisão do ano em 12 meses, cada semana com 7 dias e um dia com 24 horas. Então a gente pode perceber aí que temos muita coisa dos povos mesopotâmicos, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Próxima aula a gente continua com o tema o Egito Antigo, tá certo? Façam atividade, qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço.